Pará, pará. Galera, chegando para mais uma live. Tô muito animado, gosto demais de me reunir com gente boa demais. Pessoal chegando, bora galera! Vitor, Willy, Anhanguera Consultoria, MVASN7, Joval. Ô, Joval, beleza, irmão? Carlos, Furpis, Mário, Gladson, Gianni. Boa, galera! Oliveira Belmundo tá sempre com a gente. Obrigado, cara. A gente não tá fazendo todo dia agora, mas nós estamos fazendo com sequência. Vamos chamando. Ô, pessoal de Rondônia. Porra, é legal demais. Ó, vai chamando a galera aqui, cara. Eu devia ter colocado as perguntas antes para vocês verem o que eu vou fazer aqui. Vai ser animal, vai ser, cara. Prepara a caneta. Não vou deixar salva essa live. Pronto, não vou deixar não. Só quem tá aqui vai receber. Talvez, se vocês pedirem muito no final, mas eu acho que eu não vou deixar não. Vou deixar só pro pessoal que tá aqui curtir muito. Pega a caneta e o papel. Prepara, porque assim, vai ser uma atrás da outra. Eu selecionei um monte de pergunta muito prática de como fazer para um dos caras que, para mim, é referência estrategista digital, que é o Rafa Falcão. Então eu selecionei ele aí, eu queria fazer com ele já há bastante tempo, mas a gente estava encaixando, fiz o convite e a gente conseguiu encaixar nessa semana. Lembrando que essa semana tem aqui, amanhã eu tenho o pessoal da Sales Farm, vai ser na página deles, e quinta-feira eu vou estar com o Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro. O cara é uma máquina de venda, porra, fundou uma puta de uma empresa. Nós vamos falar sobre esse espírito da venda, esse momento novo do e-commerce. Vai ser animal, exatamente. Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, na quinta-feira aqui na nossa página, tá? Hoje ou amanhã a gente já divulga, mas já deixa gravado aí na sua agenda. 11h30 da manhã na quinta-feira a gente vai estar também, beleza? Muita gente chegando aqui, chama seus amigos que vai ser animal, vai ser um doutorado de Instagram, de dicas digitais com a super fera. Aqui, ó. Ah, chegou, vamos lá. Vou chamar a fera aqui porque tem muita pergunta, não quero ficar... Você sabe que eu sou bem direto, não gosto de ficar enrolando, então bora chamar aqui e digitar aqui, ó. Deixa eu chamar. Beleza, prepara aí, tá com a caneta? Se não, pega, vai. Tá com o celular, pô, tá andando com o celular. Pega a caneta e o papel. Show de bola, Tiagão, tamo junto aqui na área. Como é que beleza? tá? Tranquilo? Show de bola. Ô, Rafa, vamos começar aqui. Eu falei que eu tenho, inclusive isso, né? Quando eu vou escrever textos, o livro, eu preciso de alguém para me ajudar. Porque eu tenho um problema de ser muito direto e eu esqueço de contextualizar às vezes as coisas. Mas enfim, acaba ajudando, né? A gente acaba entregando muito como fazer, né, Rafa? Quem não conhece, eu vou falar daqui a pouquinho do Rafa. Quem não conhece vai ver também, quem ainda não conhece o Rafa, vai dar uma olhadinha no Insta dele, agora indo pro YouTube também, vai ver que tem o mesmo perfil que a gente. Lembrando, tava aqui, o pessoal comentou esses dias, né? O pessoal mandou um WhatsApp, quem tem às vezes contato aqui de novo. Nossa jaqueta, falou, Thiago, jaqueta legal, isso aqui da Aramis, né? Lembrando, a gente é embaixador da Aramis no Brasil, e a gente tem o cupom CONSER20, para quem ainda não utilizou, a Aramis está com um monte de desconto no site, mais os meus 20%. Então você vai lá colocar código de desconto, CONSER20, você tem 20% de desconto no site inteirinho lá da Aramis. Aproveita que tá ficando frio pra caramba, você vai precisar, a não ser que você more aí perto da praia. Você morar aqui perto de mim é calor pra caramba, velho, o ano todo. Não tem frio compra, aqui. ó, camiseta, tem bermuda, tem tudo lá na Aramis, com CONSER20, 20% da Aramis, beleza? Então deixa eu desligar aqui, anote, era só um pouquinho aqui, ó. Olha lá, ó, o pessoal já começou, Rafa tá mudando minha vida digital. Olha, Kenner, tá mudando a vida de muita gente, bicho. Desculpa, eu vou tirar os comentários só para não ficar aqui nesse belíssimo rosto do Rafa, não atrapalhar a nossa gravação, Rafa. Deixa eu tirar aqui. Vamos embora. Gente, para quem não conhece, primeiro, Rafa, obrigado. Puta. De novo, essa live com a Rafa é daquelas lives que eu seleciono para mim, e aí quem me acompanha, eu sai ganhando também de bandeja. O Rafa é um cara que eu acompanho há muito tempo, sem a menor dúvida, pelo menos da minha rede de conhecimento, tá pelo menos o top 3, estou falando top 3 do mercado, que tem muita gente animal de estratégia digital. Sem a menor dúvida. Aí podemos discutir se está em primeiro, segundo, terceiro, segundo.
demais. Ah, Thiago, você puxa saco. Bom, primeiro quem me conhece sabe que eu nunca babei ovo, né? Nem quando eu precisava, hoje estou um pouquinho melhor financeiramente, posso contratar um advogado, não faço média. Dois, se você tiver dúvida, é só. Se você não acompanha o Rafa, vai lá na página do Rafa e aí você tira a sua própria opinião. Você vai ver. É uma aula atrás da outra, os posts. Você que me acompanha, está na minha página aqui, já deve ter visto, obviamente, alguma repostagem dele. Eu faço, pelo menos cada 2 dias eu faço uma repostagem dele pra cá. E é justamente a maneira como a gente gosta. Quem me segue gosta da praticidade, do como fazer, né? E quem segue o Rafa vê exatamente, cara, como é que faz? Tá no post, cara. Isso aqui é isso aqui, isso aqui você clica aqui você escreve embaixo. É exatamente o manual de como deve ser feito. Sempre foi muito bom. Nos dias atuais, realmente como fazer é o grande diferencial. É o E aí grande o Rafa pulo do gato. e o Rafa vem fazendo um negócio completamente. Quando ele me falou, Thiago, a gente tem em torno de 40 mil novas pessoas no Instagram mês, né? Absurdo, é um número absurdo. Quem tem um pouquinho, quem já tem um pouco aí sabe do desafio de conseguir isso. Orgânico, sem patrocínio, sem nada. Orgânico. Exatamente. Organicamente, que ainda é mais difícil. E aí vocês vão dar uma olhadinha, o Rafa vai falar um pouquinho dos números dele. Rafa, obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite. Sempre é muito legal estar falando de marketing digital, de conteúdo, de vendas com autoridade como você aí, que já está há muito tempo aí no mercado trabalhando. Eu já sigo você, acompanho vários vídeos seus no YouTube, aqui também no Instagram. E a primeira coisa que a gente passa assim para o pessoal é que você precisa ajudar as pessoas, sabe, Tiago? Eu ajudo muita gente aqui no Dicas Digitais, você ajuda no seu perfil, e a grande fórmula para você conseguir resultados é você ajudar as pessoas. Afinal, quem ajuda as pessoas vende mais. E eu sempre bato muito nessa tecla aqui no Dicas Digitais. E todo o meu sucesso que eu venho construindo é sempre como meta ajudar as pessoas, e tudo isso é consequência de bom trabalho. Então, você que está acompanhando aí essa nossa live e tal, você precisa eleger as suas pessoas para ajudar e, a partir daí, ter um conteúdo descomplicado que ofereça pequenas vitórias para essas pessoas. Quando você consegue fazer isso, o seu crescimento é exponencial. Cara, animal. Bom, essa é a base, né, das vendas, sempre foi. E hoje acho que está cada vez mais claro. Eu sempre briguei com isso. Muita gente, Thiago, me dá uma dica para poder. Bichão, contorno de objeção, e a gente tem uma metodologia própria de contorno, que é muito bacana, que é entender o dor, mas contorno de objeção é o final do funil. Ele é só um reflexo do que acontece antes. E a primeira coisa para a venda é se eu consigo demonstrar, aí vai através de técnica, vai através de gatilho mental, aí tem todo um trabalho por trás, mas como é que eu consigo demonstrar que o que eu estou vendendo vai solucionar uma dor dele? Essa é a premissa. Dali você constrói o seu pitch de venda. Rafa, vamos começar com as perguntas? Vamos lá. Tem um monte aqui. Manda aí que eu já estou aqui. Né? Bora lá. Cara, eu vou começar porque, ó, eu sempre falo que se as pessoas pararem de fazer o errado, parece que naturalmente as coisas boas aparecem. Elas não precisam nem focar em fazer a coisa certa, né? Então, eu queria falar sobre questão de stories primeiro. Uma por uma. Qual você acredita, Rafa, que são os principais erros que as pessoas cometem nos stories? Então, vamos começar com essa. Vamos lá. Stories, né? O stories é algo mais informal. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa contar os seus bastidores. O que é que está acontecendo no seu dia a dia? E o Gary Vee já falava muito disso lá em 2015, que você precisa documentar o seu conteúdo. Então, o principal erro que as pessoas cometem nos stories. Tudo que você é mencionado, você repostar. Então, isso é um erro muito grande. Por quê? Porque eu acabo repetindo, por exemplo, se eu fosse mencionar todo mundo que me marca aqui no Dicas Digitais, eu ia encher o saco da minha audiência e ia silenciar meus stories. Então, faz uma curadoria do que você vai repostar primeiro, tá? E a partir daí, espaça ao longo do dia as suas postagens. Não posta tudo de uma vez, vai espaçando ao longo do dia o que você vai postar. E sempre tentando mostrar histórias, trabalhar storytelling, tá? Fazer jornada do herói, mostrar o seu dia a dia. E a grande sacada para quem é empresa, para quem quer vender, você tem que ser o blogueiro do seu próprio negócio. Então, realmente, você tem que dizer o que é que você está fazendo, brincar com seus funcionários, mostrar os bastidores, fazer, que a gente chama aqueles provadores de roupa, né? Vestir, colocar, mostrar. Então, você precisa construir essa audiência através dos stories. E para você aumentar as visualizações, técnicas, botões de engajamento. E aqui já vai uma primeira técnica absurda para vocês, tá? Pega o seu nicho de atuação. Por exemplo, meu nicho é marketing digital. Faz 10 perguntas sobre marketing digital no formato de quiz. Aquelas 4 respostas. E aí, você joga isso ao longo do dia.
Depois você vai gerando gatilhos, dizendo assim, olha, prepara que eu vou te dar o gabarito comentado. Aí depois você posta mais 10 enquetes com gabarito comentado e coloca se a pessoa acertou sim ou não. Para ela colocar se já acertou sim ou não. O que é que acontece? Toda vez que eu utilizo essa técnica, eu aumento aí em pelo menos 100% as minhas visualizações de um dia para outro nos stories. Então eu faço muito isso. Eu pego, vou fazendo testes AB aqui no meu stories e vou jogando e vou tendo um crescimento absurdo quando eu quero forçar, por exemplo, uma visualização maior nos meus stories. Então é preciso presença. E a estratégia ideal hoje é você rodar pelo menos 20 stories diários. Eu não estou conseguindo aqui no Dicas Digitais, eu estou fazendo muita coisa, mas rodar pelo menos 20 stories diários, você vai ter um crescimento legal. E o ideal, Rafa, é fazer uma... entre um stories e outro, porque é só lembrar, de novo, né? Seja em qualquer modelo de vendas, entender dessa jornada, né, do cliente. Isso. O grande segredo está aí. Então, quer dizer, lembrar que o cara ele segue várias pessoas, às vezes ele está fritando o dedo lá, alterar, por exemplo, o filtro, alguma gráfico, colocar de um stories para o outro, isso ajuda? Isso é recomendável? Ajuda, e é interessante, até falando aqui sobre stories, porque eu já cheguei a vender para uma empresa que eu prestei mentoria, a gente já chegou a vender apartamento pelos stories, com aquela técnica AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, é muito tranquilo de você fazer isso se você tiver estrutura e produção de conteúdo. Então, o grande foco é o conteúdo. E aí você joga ele nessa questão do AIDA e você consegue vender. No apartamento, eu chamei a atenção, por exemplo, você tem o sonho de realizar o sonho da casa própria? E aí eu coloquei sim ou com certeza. Aí eu gero um gatilho do compromisso. E ele coloca lá, na enquete, ele vai colocar sim ou com certeza. Quando você clica na primeira enquete, geralmente ele vai até o final. Então, isso é o gatilho do compromisso que eu utilizo muito nos stories. E aí eu comecei a colocar, gerando interesse. Olha, veja aqui essa é uma ótima, bicho. Essa é uma puta, uma sacada. É isso aí. O cara que se engaja ali no primeiro tem a tendência a acompanhar o... É um compromisso, né? Ele tem um compromisso. Quando ele engaja primeiro, ele tem de ir até o final. Então, isso é muito legal. Aí eu joguei o interesse, né? Fui mostrando as fotos do apartamento. Depois eu cheguei no desejo com muita prova social, mostrando as pessoas que tinham comprado. E aí eu fiz uma chamada para ação, levando o cara para o direct. Na época o perfil tinha 9 mil seguidores. A gente levando ele para o direct, a gente recebeu 27 directs. Desses 27, recebemos 4 propostas. E das 4 propostas, a gente fechou uma venda direto pelo direct de um apartamento de 160 mil reais. Então, só para mostrar para vocês que é possível fazer estratégias comerciais de uma forma prática aqui nos stories. É só trabalhar e realmente envolver as pessoas numa história, e essa história tem por trás um grande conteúdo. Animal. E no feed? Quais são os principais erros aí que você vê que as pessoas cometem? E depois nós vamos falar de algumas estratégias. Vamos lá. Primeira coisa é o conteúdo, o conteúdo geral, similar, muitos. Então, o que acontece aqui? Eu vejo, por exemplo, muito plágio do Dicas Digitais. Muita gente plagiando e tal. E pega e faz a mesma publicação que eu faço, só tira a minha logo e coloca por lá. Então, tem muita gente que faz isso. Isso é muito, muito ruim até para a pessoa, que ele está dando um atestado que ele não é criativo. Então, eu sempre utilizo muito o feed. Eu até estava falando isso ontem, na outra live que eu fiz, a estratégia do Oceano Azul, né? Eu tenho aqui no mar de competição, muita gente postando a mesma coisa, sempre postando aquilo ali, aquelas fotos frias, aquelas fotos com layouts parecidos. Então, eu vou aqui e tento descomplicar o conteúdo e vim aqui para o Oceano Azul, onde eu vou nadar de braçada, que eu vou ser meu próprio concorrente. Então, o grande erro que as pessoas fazem é fazer mais do mesmo no feed. E outra coisa é não ter uma constância necessária para o crescimento. O algoritmo hoje... Então, quer dizer, pode, claro, porque é muito conteúdo, enfim, e a cada um segue uma... Então, quer dizer, pode até usar... É difícil você ter um conteúdo exclusivo hoje para o mercado digital. É difícil. Quer dizer, na verdade, é a apresentação. Quer dizer, o conteúdo até pode ser parecido com os outros, mas essa apresentação, é isso? Você identificar como seu. Tem um livro do Austin Kleon que é o Roube como um Artista. E aí ele fala que você tem que estar recebendo várias e várias influências e modelar o seu conteúdo. Então, eu tenho várias influências de conteúdo, eu fico pesquisando isso o dia todo, e aí eu fico criando o meu próprio. Então, eu pego, modelo outras pessoas, outros conteudistas aí, mundo afora, e aí vai um insight para você também. Não fica só focado aqui no Brasil, vai pesquisar mundo afora. E eu começo a modelar esses caras e eu mudo. O meu desafio sempre é fazer melhor que eles.
Então, quando eu faço isso e quando eu descomplico, eu nado de braçada no engajamento, no conteúdo. Animal. E essa é a grande sacada. Um grande erro para quem é empresa é pegar o conteúdo e terceirizar só para uma agência. Olha, agência, você faz meu conteúdo, você que é responsável. O conteúdo tem que sair do cabeça. E quem é o cabeça do negócio? Você. Se você não está delegando, distribuindo o seu conteúdo, fazendo as estratégias, não vai crescer, pessoal. Isso aqui é imprescindível. Que você entenda também que o algoritmo ele funciona muito com engajamento, ele funciona com ordem cronológica, o horário que você está publicando, e funciona com frequência. Então, tem que ter frequência. Hoje, para qualquer perfil, se não postar uma vez por dia, organicamente não vai crescer. Ô Rafa, essa outra dica sua. Gente, cara, chama o pessoal. Rafa, põe o dedinho aí no aviãozinho, cara, chama isso aqui, porque tem. Vamos lá, deixa eu chamar só mais aqui 10 já pessoas. valeu a Deixa eu chamar pena mais 10 pra pessoas aqui para a live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galera, chama a galera para a live, porque senta o o dedo no conteúdo aqui coração. tá foda hoje, tá muito massa. Ó, Rafa, eu fiz uma sequência de um atrás do como fazer. Ó, Rafa, cara, pegar referência de fora, realmente, porque aí você vê que cada vez mais as pessoas já pesquisam um pouco em português. Fora, como pegar, dá uma dica aí de como pegar referência gringa, sei lá, trabalho tá? com arquitetura, tá? Como é que eu pego essas referências? Vamos lá. Bora lá. Eu vou passar uma sacada aqui muito fácil para vocês fazerem. Já que quem terminar aqui a live já pode fazer isso. Primeiro você vai pegar as hashtags do seu nicho em inglês. Então, por exemplo, marketing digital vira digital marketing. E aí você começa a pesquisar essas hashtags em inglês. Primeira coisa, primeiro funil que você vai fazer de pesquisa. Vão aparecer vários lá. No botão de explorar, principalmente quando a gente coloca nas hashtags, ficam 9 principais, tá? Esses 9 principais geralmente são conteúdos legais que você pode utilizar, que são os caras que estão produzindo conteúdo bom. Então você pega, além de você pegar aquilo ali como referência, você clica naquele perfil que você achou e você clica na setinha embaixo do perfil, tem sugestões de outros perfis. E tem vários perfis parecidos com o dele. E aí você já consegue segmentar muito conteúdo. Depois eu faço um funil com Pinterest. Então eu vou no Pinterest, pego o conteúdo por lá também, referências, coloco os meus nichos. Depois eu vou no Google e aí eu fico o tempo todo recebendo os inputs aqui de ideias e depois para fazer o meu próprio conteúdo. Então eu vou bebendo de pelo menos umas 10 fontes diferentes em cada postagem. E aí eu transformo isso num conteúdo, jogo para minha equipe de design as referências que eu quero e eles me dão e eu aprovo o conteúdo que eu faço. E a sacada que eu faço aqui para crescimento orgânico são 3 publicações por feed no dia. Então eu faço sempre isso para fazer essa estratégia. Puta, show de bola, show de bola. Rafa, eu tenho certeza que nós vamos chegar em 600, quer ver de pico aqui? Não tenho dúvida, estamos pensando que vamos chegar em 600. Vamos chegar. Sabe por quê? Porque agora nós vamos falar da porta orientada do Instagram, que eu vejo também bastante, muita coisa deixando de fazer, ou erros específicos, que é a bio. Né? Porra, o cara vai lá, entra no Instagram, hoje está usando muito a bio. Qual que é a importância da bio e qual a melhor maneira para a gente aproveitar ela? Da melhor maneira possível. A biografia é o cartão de visita da sua empresa, a vitrine do seu Instagram. Então, tem muita gente que utiliza a biografia de uma forma errada, tá? Então, algumas dicas aí. Primeiro, o seu nome de usuário não pode ser repetido no seu nome do perfil. Por quê? Porque você vai ser encontrado só de uma forma. Você faz o teste aí quando acabar a live. Você vai lá no botãozinho de explorar, de encontrar, e se você pode colocar dicas digitais, Rafa Falcão ou marketing. Todos esses 3 termos irão referenciar o Dicas Digitais. Se eu deixo Dicas Digitais aqui em cima e coloco de novo Dicas Digitais no meu nome de perfil, eu só vou ser encontrado com Dicas Digitais. Então, a grande sacada é primeiro que você coloque palavras-chave relacionadas no seu nome de perfil. E aí, lá no nome do perfil, né? Lá no nome do perfil, não no nome do usuário, tá? Não no username, no nome de perfil lá. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o que você faz e você vai resumir em tópicos. Tópicos simples, curtos e diretos e colocar os emojis exemplificando cada um dos tópicos. Você também pode fazer uma promessa de entrega de conteúdo, se você for um produtor de conteúdo. No meu caso, eu faço a promessa de ter uma dica diária nos stories e 3 conteúdos no feed. E isso eu sigo à risca. E no final da sua biografia, você faz uma chamada para ação.
deixa aqui, acesse meus canais, entra aqui no meu curso, clica aqui, porque é o único link que você pode trabalhar na sua biografia. E aí você tem pessoas que levam direto para o WhatsApp, tem pessoas que colocam árvore de links, como o Linktree. Então tem muitas estratégias para você fazer aqui. A grande sacada é que a sua biografia seja o cartão de visita do seu negócio e consiga resumir muito bem para aquela pessoa que bateu o olho, saiba o que você faz. Se o cara tem algum tipo de premiação, né, Rafa? Então, sei lá, o cara Isso. é um personal trainer, então o cara criou uma metodologia, né? Então, é criador da metodologia não sei o quê, vice-campeão brasileiro, não sei. E também isso é importante, né? Isso, Caso prova social. É prova importante social. que você tenha essa prova social. Os títulos que você conseguiu, algo que seja interessante, sempre conta muito, porque as pessoas elas compram de autoridade. E quanto mais você mostra esse conhecimento, essa autoridade, mais as pessoas têm uma dívida de gratidão com você. E aí vai querer comprar do que você está oferecendo. Portanto, se você tem algum prêmio, alguma coisa, se posiciona como autoridade. Isso o Instagram te oferece como ninguém para você fazer. A parte da bio, eu vi umas sacadas bem interessantes, quem está vendo aqui. Tipo, eu lembro do nutricionista falando, né? Emagreço você por fora e por dentro. Eu achei assim uma sacada, são frasezinhas que você para, né, que você olha, que você para, e aí sai, e ela botava um ganchinho pro Linktree. Cara, uma sacada imensa, cara. Por fora, por dentro, né, é meio automático. E é bolo, então, melhor bolo de chocolate do mundo. Caraca, deixa eu. São sacadas bem bacanas, né? Eu até postei um conteúdo sobre isso, que eu estava estudando sobre esse tema. São palavras que funcionam como gatilhos mentais. Então, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte: aumente os seus ganhos financeiros. Eu poderia fazer uma outra promessa, uma super promessa, baseado com gatilhos, com técnicas, que eu colocaria só o seguinte: turbine os seus ganhos financeiros. Então, isso eu consigo trabalhar de uma forma muito legal na minha biografia também. Dicas sobre marketing digital. Dicas matadoras sobre marketing digital. Então, quando eu trabalho esses termos, e isso tem um poder muito grande, leva o inconsciente das pessoas a quererem clicar, a querer buscar mais informação. Tá? Tem gente até que cresce termos de anúncios fazendo o clickbait, né? Que é aquelas headlines assim, bem chamativas. Já existe ETs vivendo entre a gente. Você clica lá, para você clicar, o cara vem lá um monte de anúncio para você. Então, tem uma sacada muito forte que você consiga trabalhar essa headline sua com uma chamada muito forte, trabalhando algumas técnicas. A sideline tem esses clickbait tem ótimas, né? Método de emagrecer que chocou o estado de São Paulo. Tem umas geniais. Não vamos entregar aqui que o pessoal deve estar. Ai, mano, né? O pessoal é meio tarado aqui, o pessoal manda bala mesmo. Ô, Rafa, cara, uma das coisas que tem bastante discussão, e presta atenção agora, você que tem as suas postagens. Porque eu falo que a primeira coisa para você saber o que você vai melhorar é o controle daquilo que é importante. Né? Então, por exemplo, eu tenho um monte de indicador. Qual indicador eu controlo? Qual é o foco? Sobre métricas de Instagram. A gente tem algumas, há pouco tempo tinha a questão das curtidas para todo mundo, mas quem tem consegue ter o acesso. Quais são essas principais métricas, Rafa? E delas, qual tem maior peso? Se eu tivesse que focar, ou se tiver que colocar um peso em cada uma. Bora lá. Vamos lá. Primeiro, essa questão das métricas, você precisa ter um perfil comercial e depois você vai lá em configurações, informações e está lá um porrada de métricas para você acompanhar. Métricas mais importantes para viralização de conteúdo, disparado, é o aviãozinho do compartilhamento. Então, por exemplo, você publicou agora, fez uma publicação. E você Rafa, então a métrica mais importante depende de uma pergunta antes, que é qual o objetivo do post, é isso? Qual o objetivo do post? Beleza. Então, eu falo até, Tiagão, aqui que o meu Instagram hoje é um grande xadrez. Então, hoje eu tenho meus conteúdos que são meus peões, eu tenho os meus cavalos, eu tenho as rainhas, eu tenho as torres. Então, eu tenho aqui toda uma estratégia. Então, quando eu quero forçar mais seguidores, eu forço. Quando eu quero forçar mais venda de algum curso meu, eu forço. Então, eu tenho como fazer isso. Então, quais são as métricas mais importantes, tá? Primeiro, se você quer que o seu conteúdo seja espalhado, viral, é o aviãozinho do compartilhamento. Chegou lá, nos primeiros 20 minutos, se você começa a ver que aquela sua publicação está recebendo muitos compartilhamentos, não tem outra, aquela tua publicação vai viralizar. E quando você viraliza, tem uma série de fatores positivos, tá? Você ganha mais seguidores, você ganha mais visibilidade,
o algoritmo trabalha ao seu favor. Então, essa do aviãozinho de compartilhamento, para mim, é a principal. Segundo, o salvamento, tá? Quantas pessoas salvaram a sua publicação, e aí depois tem comentários, curtidas. Então, numa ordem de importância, primeiro o aviãozinho. Isso. Por que isso, Rafa? Porque aí você é um conteúdo compartilhável, tá? Então, Daí você outras pessoas que não estão na rede, é isso? as pessoas começam, o conteúdo é tão legal que ele compartilha para outras pessoas. Manda pro direct, menciona nos stories. Então, isso é um indicador muito forte que o seu conteúdo ele está sendo, realmente está cumprindo o papel dele, que é ajudar as pessoas. Então, quando eu vejo que eu estou tendo alto índice de compartilhamento, eu digo, poxa, essa publicação aqui ela vai vingar. E outras pessoas que não seguem, teoricamente, elas ali, né? Aquela pessoa, a tendência que as outras pessoas vejam é muito maior, né? Isso. Aí elas conseguem estar visualizando e eu tenho um crescimento orgânico muito forte. Só para você ter ideia, tem publicação minha aqui que só com uma publicação eu ganhei quase 3 mil seguidores. Só com uma publicação. Uma. Porque ela viralizou, eu tive um alcance muito grande com essa publicação. Todo mundo compartilhou ela, algumas pessoas, alguns players do mercado compartilharam essa publicação. E aí eu ganhei, com uma publicação, 3 mil seguidores. Rafa, você lembra qual foi o post? Só no meio aí você continua. Qual foi o post? Porque eu sei que tem uns. Eu já vi uns posts seus com uns Foi o que eu né? falei, a diferença sobre logotipo, logomarca, isotipo. Aí eu falei tudo isso aqui de uma forma bem descomplicada para a galera. Gerou até uma polêmica, porque teve algumas pessoas aqui no Brasil que disseram que a classificação era outra. Aí eu mostrei as referências gringas, botei a referência brasileira também, a galera continuou com polêmica. Polêmica cresce também, tá? Polêmica mas com certeza. Polêmica mas qual que é a sacada para polêmica? Porque isso é legal, esse assunto é do caralho. Qual que é essa linha? Porque é uma linha muito tênue, né? A gente tem, né? A gente faz bastante teste aqui também, a gente aprendeu muito com você, Rafa, então a gente faz uns testes aqui de polêmica e tal. Mas qual que é essa linha? Explica você, especialista. Existe uma linha tênue? O que a gente leva em consideração? Gosto, por exemplo, eu não gosto, tem muitos influenciadores, outras pessoas que atuam mais com a polêmica e gera mais confusão. Eles não têm um crescimento, por exemplo, como eu tenho orgânico sempre mês a mês, tá? Então tem gente que está mais tempo no mercado, tem 300, 400 mil seguidores, tem várias pessoas que trabalham muito com polêmica. Então eu não entro em assunto de política, eu não entro em assuntos de religião e nem de futebol, tá? Porque até teve polêmica aqui com um time local meu. Eu sou torcedor do CRB, fui brincar com o CSA e aí deu polêmica também aqui. Então nem com futebol eu estou entrando nessa onda, tá? Então o que acontece? Eu faço muito isso, né? Eu analiso e eu faço uma polêmica da seguinte forma. Por exemplo, eu estava identificando nas minhas pesquisas de conteúdo, eu vi uma foto de uma senhorinha numa sala, todo mundo com o celular na mão, menos a senhorinha. Aí o que é que eu coloquei para jogar uma polêmica? De respeito ou conectividade? Qual a opinião de vocês? E aí começou a rolar o cacete no meu perfil. Quando você sai... Pedir opinião é uma das sacadas, Rafa? É uma das sacadas. Só que você tem que deixar na polêmica, você tem que deixar de tomar partido de um A ou B. Então, por exemplo, muitas vezes eu coloco aqui, qual o melhor? Ficar sem bateria ou ficar sem Wi-Fi? E aí eu jogo uma polêmica e eu saio de cena. E eu deixo o cacete comendo lá, tá? Eu coloco e saio de cena. Com essas postagens de polêmica, eu forço muito comentário. E muitas vezes o compartilhamento. Então, quando eu coloco uma postagem de polêmica, eu vou lá e começo a ganhar muitos seguidores. Uma polêmica que eu coloquei bem assim. Você sabe quem é a Betina, a milionária, a jovem milionária? E joguei lá e saí de cena. Quando eu fiz isso, aí a galera começou, né? E eles ficam comentando. Muito bom. O algoritmo vai lá para cima e eu começo a ganhar seguidores de uma forma insana. Porque eu tenho várias polêmicas aqui que eu deixo guardado. E o detalhe também, Tiagão, é que o conteúdo no Instagram ele dura mais ou menos 21 horas, no feed. Legal. E eu tenho uma estratégia que eu chamo a estratégia do império de conteúdo, que eu pego essas publicações minhas que deram certo e a cada 2 meses eu replico ela novamente. E os números... outra sacada. Os números ficam bem parecidos. Então, se eu ganhei 2.400 seguidores de uma, na outra eu ganhei 2.200 e ficam bem pau a pau, sabe? E aí eu começo a enxergar. Digo, poxa, agora tá na hora de uma polêmica. Eu pego aquela polêmica lá atrás e jogo. Aí Rafa, se eu tenho um produto, por exemplo,
Nós vamos bater 600 aqui, ó, como falei, você, ó, vamos bater, ó, tá chegando Vamos para bater, vamos bater. Quando, que nem produto, eu posso colocar, por exemplo, um produto, eu posso colocar 2 produtos mais ou menos no meu negócio e colocar mais ou menos uma polêmica, né? Você prefere Pode, ficar né? Pode ser isso também, né? pode. Tem uma publicação que eu fiz também lá no começo de Dicas Digitais que deu um resultado legal, que, por exemplo, eu brinquei com o pessoal do Windows Phone, eu fiz humor nerd com polêmica. Então, eu peguei a galera do Windows Phone e peguei a galera do Android e do iOS. E o que é que eu fiz? Eu coloquei a foto de uma bodega, um senhorzinho vendendo na feira, e coloquei a foto de uma prateleira de supermercado. E eu coloquei aqui, qual você prefere, Windows Phone ou iOS ou Android? E aí a galera começou a marcar quem tinha um Windows Phone. O que aconteceu? Eu comecei a crescer de uma forma muito legal nesse dia, baseado numa polêmica. Isso em referência aos aplicativos, porque o Windows Phone não tinha nada de aplicativo e o Android e o iOS tinha uma porrada. Quer dizer, é uma polêmica sobre o negócio, né, Rafa? Isso é sobre o negócio. Importante, né, cara? Muito importante. Sobre o negócio. É uma polêmica que educa, né? Porque o seu negócio, de novo, qual é o objetivo do post? Eu acho que é a pergunta principal para definir a estratégia, né, Rafa? Isso. Você tem que ter um objetivo. Então, tem postagens minhas que é para gerar mais comentários. A polêmica é para gerar mais comentários. Tem postagens minhas que é para compartilhar mais. Postagens mais técnicas, onde eu passo mais tempo, geralmente não tem muitas curtidas, muitos comentários. Mas, em compensação, a minha autoridade vai lá para cima. Então, isso tudo... É um jogo de xadrez. É um grande xadrez. Então, eu vou mesclando isso aqui. Eu vou brincando, eu vou fazendo as estratégias e vou crescendo organicamente dessa forma. Mesclando estratégias e fazendo com que a minha audiência... E a grande sacada que eu faço, tá? Eu sempre fui muito leitor voraz de almanacs. Então, eu lia vários almanacs. E o que eu gostava dos almanacs é que tinham vários assuntos compilados em séries. Tá? Então, principalmente o Almanac Abril. Tinha lá economia, história, religião. E o que é que eu faço? Todo perfil que eu atuo hoje, eu crio um almanac no perfil. Por exemplo, hoje o Dicas Digitais é um almanac do mundo digital. Então, eu tenho publicações que eu falo sobre novas tecnologias, sobre tendências, sobre técnicas, sobre Instagram, sobre gatilhos, sobre storytelling. E aí eu faço um grande almanac do mundo digital no meu perfil. E o que é que acontece? As pessoas elas ficam esperando sempre a próxima postagem. Sempre o que é que vem ali. E aí eu crio um grande senso de comunidade. As pessoas buscam muito o meu almanac digital, que é o Dicas Digitais, e eu começo a crescer, cresço em referência, cresço em autoridade, começo a crescer organicamente, comunidade, e você consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo. Isso que eu acho sensacional. Ô, Rafa, e como que você divide, até para o pessoal aqui, deve ter uma dúvida do pessoal, como você divide mais ou menos a porcentagem de postagem entre, por exemplo, Thiago, entre divulgar o meu produto, o meu serviço, fazer uma oferta, uma proposta e educar o pessoal? O que é que eu faço hoje, tá? Eu sempre rodei muito a Pareto nessa situação. Seria a cada 5 postagens que eu fazia, eram 4 conteúdos e 1 comercial. Isso eu rodo muito nos perfis convencionais. No Dicas Digitais, como ele é temático, o que é que acontece? O conteúdo é tão assim para ajudar as pessoas, são tantas pequenas vitórias que eu ofereço, que a gente chama até do quick win, né? As pequenas vitórias que eu ofereço aqui no Dicas Digitais, que a galera vai buscar naturalmente. Então, algo que era para eu sair divulgando, fazendo postagens comerciais, hoje eu faço naturalmente. Então, por exemplo, o meu curso que está no ar, ele tem mais de 3 mil alunos matriculados. Sempre de uma forma natural. A galera fica tão grata com o conteúdo que eu ofereço que fica pensando, poxa, imagina um curso com esse cara, o que é que ele não oferece? E aí é a virada de chave. Aí, Tiagão, que a galera não está disposta a pagar o preço. De quê? De ter uma frequência, uma constância gigantesca de ajudar as pessoas, e o resultado do seu sucesso vai ser uma consequência de quanto você ajudou essas pessoas. Por isso que eu falo sempre, né? Identifique as pessoas, ajude elas, que elas vão ter uma dívida de gratidão com você. Mais cedo ou mais tarde vai comprar de você. No meu caso, muitas vezes eu não faço nem nada comercial. Vem naturalmente. Vem naturalmente. Algumas vezes nas lives eu faço algumas ofertas de curso, alguma coisa, mas é uma coisa natural, que as pessoas já buscam naturalmente. Tanto que eu deixo o link do meu curso lá, vendendo, e aí sempre tem 3, 4, 5 vendas por dia, sem eu nem fazer nada. Só pelo link do Instagram, a galera vai lá, fica tão grata que acaba comprando o curso. Então, a sua orientação é usar...
exatamente, mas talvez ali um Pareto 80-20 em relação a 80 sobre conteúdo do negócio, Isso, mesmo e se for 20, produto também, e 20 sobre 20 oferta, né? comercial. Porque o seu perfil não pode ser um catálogo Hermes da vida, né? Que eu sempre brinco com isso. Que é só foto, preço, foto, preço, foto, preço. Isso cansa a audiência. E rede social a gente quer muito entreter, educar. E muita gente só quer passar por comercial. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, gente. Olha, vê se vocês estão assistindo agora. Você vê como tudo. Eu tenho uma loja de relógio, eu gosto muito de relógio. E tem uma loja de relógio que vem no Rio de Janeiro, enfim, eles têm relógios sensacionais, exclusivíssimos e tal. E, cara, é isso. Eles postam e ainda não posta preço. Alguns ele posta preço que é negócio do inbox. Não sei se você viu, eu fiz uma pesquisa aqui e depois pedi para meus seguidores fazerem, um monte de gente fez e deu praticamente a mesma coisa. E, obviamente, eu vou tocar até nesse assunto, depende, né? Qual é o objetivo do post, né, Rafa? A gente vai falar. Mas, cara, por exemplo, de relógio. Cara, quem gosta de relógio, principalmente aqueles perfis de relógio, enfim, eles têm variáveis, mas tem, né, geralmente já de médio para alto para altíssimo padrão. As pessoas querem saber da história, como é feito. Cara, e não tem uma postagem disso. Aliás, o valor daquele relógio está por trás da máquina. Como ele é feito, a história da máquina, a história da marca, não tem nada do negócio, né? Quer dizer, como é fácil fazer isso, é só realmente, enfim, colocar uma consistência, né, Rafa? Porra. Consistência, educar o seu público, né? Você realmente... As pessoas, elas precisam saber muito isso. E muita gente não trabalha storytelling no que vende, não trabalha o conteúdo massivo no que está fazendo e acha que é um grande varejão, onde eu vou fazer meu Instagram, vou colocar lá o preço, venda, e isso vai funcionar. Não funciona, galera. E se você quiser fazer isso, faça com anúncios. É mais fácil. Exatamente. É mais Exatamente. fácil. É mais Porque fácil dá uma olhada, o que você agrega no valor, por exemplo, num relógio. Claro, quem vai comprar um certo relógio, ele tem mais ou menos ideia do que é aquela história de um relógio de alto valor. Mas olha o que você agrega fazendo um vídeo, por exemplo, ou marcar uma live, por exemplo, dos principais relógios. E eu sei que eles estão com vários, que nem direto eles colocam 25%. Meu irmão, marca uma live, leva o pessoal tipo pro Closer, vê se eu tô falando besteira, leva pro Closer Friends e fala, gente, lá eu vou estar com 25% em todos os relógios. E o cara, cada um, ele conta uma história, como se fosse aquele que existe naquele programa de TV. Olha que sacada, cara. Já leva para lá porque você já seleciona um público. Não é, isso você pode fazer com qualquer um. Você que está me assistindo aqui, provavelmente pode fazer. E você tem que se posicionar como autoridade. E aí vai uma coisa muito importante também, Tiagão, que eu bato muito na tecla aqui. Você precisa aparecer. E aí é muita gente assim, eu tenho medo, eu não gosto, eu tenho vergonha. Cara, antes eu não podia aparecer porque eu estava no Sebrae. Até meus 100 mil seguidores. Depois eu pedi demissão lá no Sebrae e fui empreender e eu comecei a aparecer. Cara, foi isso aqui, ó. Eu comecei a decolar. Então, por quê? Porque as pessoas elas precisam do rapport, precisam gerar conexão. Então, você precisa aparecer. Qualquer loja, qualquer pessoa que está acompanhando a gente, uma hora você vai ter que fazer IGTV, vai ter que fazer stories, vai ter que fazer live. E quando você fizer isso, você não vai querer parar mais, porque as pessoas irão gerar mais confiança em você e você vai vender mais. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Pois é. Imagina, pegando de novo esse exemplo da loja, são relógios que variam de 1.500 a 70, 80 mil reais. Quer dizer, você olhar o rosto, por exemplo, do dono, qual confiança. As pessoas compram por distância lá, né? Qual a confiança que você gera mostrando um rosto teu? Né? Thiago, eu não gosto. Beleza, é opcional agora. Tem caminhos que você quer romper essa barreira aqui, meu irmão? Vai ter que fazer. Sucesso é justamente isso, né, Rafa? Fazer o que as pessoas. A maioria não está disposto a fazer. Né? Tem que pagar o preço. Né? Tem que pagar o preço. Eu sempre recomendo muito, muito fortemente. Que se você não está com dificuldade e tal, encontre alguma pessoa na sua loja para dar cara ao seu negócio, tá? Para aparecer, para humanizar. E, cara, se for o caso, vai para o psicólogo. Muitas vezes eu era travado. Verdade. Eu tinha muita dificuldade porque quando pegaram lá no ensino médio, eu ficava com vergonha de apresentar trabalho em público. Psicólogo, curso de oratória, fonoaudiólogo, media training, curso de teatro. Eu fiz curso de teatro. Tem que enfrentar o seu problema. Então, encara e enfrenta o seu problema. Porque depois que você resolver, é uma sensação de liberdade e o crescimento é exponencial. Não tem comparação. Boa, Rafa. Não, ótima dica, cara. Ótima dica. É verdade, se isso for uma trava para você e um dos fatores de sucesso do teu negócio, para você que você está imaginando, seja o digital,
cara, você vai ter que fazer essa apresentação. Você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida. E normal, cara, fica tranquilo, mas é verdade, buscar curso de teatro, buscar curso de oratória, eu fiz vários, filmava, né, Também. Rafa? Filmava, né? Filma. Ótimo. Cara, você se assistir é duro, dói na alma. Que ridículo. Minha voz assim, mas se não tiver essa etapa, não tem o pulo para outra. Não tem, não tem. Então procurar. E talvez, às vezes, uma psicóloga normal também, gente. Né? Agora, O não pessoal deixe acha isso bloquear. que é assim. Ninguém nasce pronto para nada. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra no palco, eu me tremia todinho. Mano, Então, que pariu. e isso é normal. Você tem que encarar os seus medos. E aí é muito isso do enfrentamento. Quando você enfrenta, você reconhece, e todo medo é treinável. Todo medo é treinável. Você consegue treinar isso aí e superar. Ô, Rafa, se você for procurar a palavra medo no dicionário, sabe qual que é uma das primeiras coisas que está escrito lá? Medo está relacionado com algo desconhecido. Pois Então, é. quase sempre é a falta do preparo, a falta de conhecer como fazer é que gera o medo. É igual alguém que joga bola muito bem. O cara que joga bola muito bem, ele quer jogar aquilo 7, 8 vezes na semana. Por quê? Porque ele sabe o que ele vai fazer lá com uma naturalidade, ele vai fazer bem, ele não vai passar vergonha, as pessoas vão aplaudir, né? Agora, você põe eu para jogar bola, por exemplo, vai ser um desespero. Pelo amor de Deus, não passa a bola para mim que eu vou fazer cagada. Por quê? É falta de saber como fazer. Então, isso é muito legal. Pô, Rafa, sensacional. Ô, Rafa, outra pergunta aqui que é polêmica, sempre. Tá. Hashtags. Vamos lá. Hashtag. Funciona, não funciona. Porque assim, a gente tem algum. Por isso que eu falo, né? Como o digital é muito novo, teste, tem muita gente que defende o negócio, enfim, tem gente não usando mais hashtag, tem gente usando tantas. Funciona, não funciona? E quais as melhores práticas? Vamos lá, tá? Falar sobre hashtags. Hashtags são as cerquilhas que segmentam alguns assuntos quando você utiliza e são importantes para várias redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, todas trabalham muito bem com hashtags. Então, o que é que vem funcionando? Em artigos americanos que eu andei lendo recentemente, HubSpot, Influencer Marketing Hub, as pessoas falavam que o HubSpot até tem uma pesquisa muito grande sobre isso, dizendo que acima de 6 hashtags, alguns perfis maiores, eles tinham a tendência a diminuir o alcance. E aí eu fui testar, né? Eu digo, pô, se o cara tá falando, eu vou testar aqui. Eu comecei a fazer vários testes. Eu comecei a utilizar 5 hashtags na minha publicação, eu comecei a utilizar 30 hashtags, e aí eu fui vendo, tá? Lá no ano passado, e aí até meados do ano passado, estava funcionando muito bem 30 hashtags, jogando no primeiro comentário ou na legenda, tanto faz. Mas aí o que 30 aconteceu? hashtags? 30, estava funcionando bem, ano passado. Aí, o que aconteceu? Muitas pessoas caíram na malha do spam. Então, teve algumas penalizações por estar utilizando sempre as hashtags 30 vezes. E depois eu li no final foi em novembro, dezembro, a HubSpot lançou essa pesquisa. E aí eu comecei a testar as 5 hashtags. Também não funcionou muito bem para mim. O que é que eu estou rodando hoje que tem funcionado melhor? Às vezes eu tenho 10, 13, às vezes 30% de pessoas impactadas com as hashtags. Eu coloco 5 hashtags na legenda da minha foto, 5 na legenda e até 15 no primeiro comentário. Só que eu notei que Então repete essa aí, Rafa. 5 hashtags onde que você faz? Na legenda da foto. Na legenda, tá. E até 15 no primeiro comentário. Por que na legenda? Porque a própria HubSpot também tinha lançado um artigo dizendo que quem coloca todas as hashtags na legenda atrapalha o campo visual do texto. Então, no máximo 5 foi um número que as pessoas testaram que dá para você não competir muito com o texto que você vai colocar na legenda. Então, legenda e comentário tem a mesma funcionalidade. Seu perfil tem que estar aberto, então colocar na legenda no comentário. E aí, o que é que eu notei nesse tempo? Que eu colocando sempre as mesmas hashtags no primeiro comentário, eu estava fazendo com que uma hashtag competisse com a outra em termos de alcance. Porque eu postava 3 vezes por dia. Então, o que é que eu fiz? Eu criei 4 grupos diferentes de hashtags e eu fico intercalando elas em cada tipo de postagens. Então, e você intercala a que está na legenda com o primeiro comentário também? A legenda ela é relacionada à publicação. Então, vamos supor que eu coloquei uma citação do Paulo Coelho. Eu vou colocar hashtag Paulo Coelho, hashtag alquimista, hashtag o mago. E a primeiro comentário, eu coloco algumas hashtags que eu tenho que deixar em todas, que é hashtag dicas digitais, hashtag Rafa Falcão, e os outros são hashtags diferentes que eu coloco no primeiro comentário. E aí eu tenho uma melhoria, uma crescente maior. Então eu deixo todas as 4 no meu bloco de notas,
copio e colo no primeiro comentário. Tá. Ô, Rafa, então sabe que isso é sensacional, é bem raro a gente encontrar essa informação. Então, anota aí, estamos chegando a 700 de pico, muito legal. Ô, Rafa, então, os hashtags da legenda, você coloca específico para quê? Para publicação, aquela publicação que eu fiz. Então, a da legenda vai relacionada àquela publicação. Por exemplo, hoje eu coloquei uma publicação sobre planejamento de conteúdo. Fiz uma brincadeira, um humor nerd, mostrando o planejamento de conteúdo dentro do cara sentado num vaso sanitário. Aí eu coloquei hashtag planejamento de conteúdo, hashtag brainstorm, relacionada àquela publicação. E no primeiro comentário, eu pego o meu bloco de notas dos 4 grupos que eu tenho e jogo lá um desses grupos. São hashtags relacionados ao meu nicho. Entendi. Animal. Aí eu faço isso de uma forma... E o crescimento sempre tem, às vezes, 5%, 10%, às vezes tem pico de 30% de pessoas acompanhando via as hashtags. Rafa, tá gravado aqui, né? Lembrando, vou deixar esse aqui, a live vai para a nossa comunidade no Telegram, que tá animal, que é a comunidade Orgulho de Ser Vendedor, junto com o resumo. O resumo acho que vai ter mais folhas que o comum. E eu vou fazer esse teste, Rafa, depois eu vou Faz fazer o teste questão... e aí. Visite, marcar e com certeza. Cara, tudo no digital é teste, né? Tudo a gente faz teste. Tudo. Eu tô sempre fazendo teste aqui. Exatamente, cara. Escuta, veja os especialistas, mas testa. Você viu o Rafa, que é o Rafa, ele escuta e testa. Não tem outra maneira, gente. Se alguém mostrar, pelo menos, foge. Não tem, testa. Não né? tem que testar. Inclusive no mesmo segmento, né, Rafa? Às vezes do mesmo segmento, uma diferença de um ou outro, para ele fazer efeito, quanto não. Horário, hashtags, tipo de publicação, tudo. Rafa, horário em padrão, tem alguns padrões horário, mas eu sei que também depende um pouquinho do segmento, enfim. Eu tenho algumas estratégias para horários. Existem alguns padrões de picos de audiência, tá? Como eu posto 3 vezes por dia, então eu tenho um pico de audiência de 7h30, 9 da manhã, entre 11h30, 2h30 da tarde também, e entre 7 da noite até 10 horas da noite. Sendo que o Instagram, ele mostra os pontos de pico, tá? Então, o ponto de pico, por exemplo, do Dicas Digitais é 9 horas da noite. E o que é que eu fiz? Eu vendo que meu ponto de pico é 9 horas da noite, eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de 20-20. Então, o meu pico é 9 horas da noite, é o pico da minha concorrência também. Ao invés de colocar 9 horas da noite, eu diminuo 20 minutos e eu saio na frente e eu coloco 8h40. E aí eu passo esses 20 minutos que eu coloquei interagindo com minha audiência naqueles 20 minutos iniciais. Quando eu começo a ver que tem muita gente compartilhando, muita gente salvando aquela publicação, eu começo a crescer e geralmente eu saio muito mais em termos de alcance, de algoritmo, do que a minha concorrência, porque eu antecipo a publicação. Rafa, e qual que é a importância de você interagir nos primeiros 20 minutos? É crucial, porque o algoritmo, o que ele faz, tá? Quando você publica logo, ele vai buscar seus padrões anteriores de interação e ele vai ver quantas pessoas estão interagindo naquilo ali. Se tem muita gente interagindo naqueles primeiros 20 minutos, ele vai entregar mais, ele vai disparar mais para você. E aí ele começa a disparar para várias e várias pessoas. O que é que acontece? Você consegue ter um maior alcance naquela sua publicação. Por isso que eu sempre falo que é importante que você tenha muito isso na cabeça, né? Dessa estratégia mesmo, né? Muitas vezes, Tiago Ponce, falando aqui para você um esquema que eu fazia, eu pegava outros perfis que eu tinha, então geralmente você pode ter até 5 na conta, e eu entrava naquela publicação que tinha acabado de sair, curtia, comentava, compartilhava e salvava. Tome. Com 4 perfis diferentes, aí isso aí já dava uma carga no algoritmo. E nos 20 primeiros minutos eu começava a crescer. Começava a crescer. De repente, a minha publicação começava a aparecer no botão de explorar, começava a ranquear bem, tinha muita gente compartilhando. E o que acontece com isso? Quanto mais eu cresço, mais compartilhamento, mais eu cresço organicamente. Por isso que hoje eu falo que de marketing digital, em termos de crescimento orgânico, não tem ninguém que consiga me bater em termos de crescimento orgânico. Tem muita gente como o Érico que faz anúncio, né? Mas o Érico investe milhões em anúncios. Milhões mesmo. Crescimento orgânico aqui, só no conteúdo, eu acho que para bater não tem, não. Rafa, e também o comentário, você interagir logo, quem está lendo, vê que o dono da publicação, principalmente a gente que né, tem uma quantidade de seguidor já razoável, a pessoa fala, porra, que legal, porque assim, quando a gente escreve, né, a gente também, no post de alguém, é legal essa pessoa
comentar, mesmo que não tenha muito seguidor, ou pô, você fala, pô, que legal, ele deu. Então, as pessoas vão olhando, falam, pô, cara, esse cara responde. Então tem uma tendência da questão dos seguidores, né? As pessoas são Isso. seguidores, elas olham aquilo, as outras pessoas comentam também, né? Comentam. Eu sempre falo que as pessoas estão sempre te pagando, Tiagão. Ou elas te pagam com tempo ou com dinheiro. 99,9% das pessoas te pagam com tempo. Então, se ela curte, se ela comenta, se ela vai lá e deixa um comentário, ela está deixando o tempo dela nesse mercado que está brigando sempre pela atenção do cliente para estar interagindo com você. E nada mais justo do que você relacionar com essas pessoas. Então, por exemplo, quem me comenta, eu pelo menos curto lá. Antigamente eu comentava todo mundo, hoje eu não consigo mais. Mas eu pelo menos eu consigo relacionar com todas essas pessoas. Por quê? Porque elas estão te pagando com o tempo. E quanto mais pessoas te pagam com o tempo, mais elas começam a indicar para quem tem grana. E aí você começa a vender. Então, se alguém perguntar para você, você está postando conteúdo, você é balela tal, entenda que as pessoas estão te pagando com o tempo. E uma hora essa chave vai virar. E quando vira, caramba, você não para mais, você não consegue. Quando você faz sua primeira venda no digital, você não vai passar mais um dia sem vender. Porque vira um piloto automático. Você acertou na veia, você vai conseguir modelar isso e estar vendendo sempre, todo dia. Então é importante que você entenda como é que faz isso. Como é que você pode trabalhar dessa forma. Ô, Rafa, e como definir perfil de cliente ideal? É uma coisa que é o início de tudo, porque senão você está entregando coisa. Estou oferecendo banana para quem tem horror a banana, tem alergia. E além dessa definição, como que eu consigo encontrar ele, por exemplo, no Instagram? Vamos lá. Essa pergunta é bem massa, Tiagão. Porque a galera pergunta muito para mim, Rafa, é muito difícil que as pessoas falam sobre persona, sobre buyer persona e tal. E aí eu desenvolvi um método que eu acho que para mim funcionou bem. Em todos os perfis que eu já também atuei, funcionou bem. Eu pego e faço uma entrevista informal com as pessoas que estão mais curtindo, comentando, compartilhando, salvando. Olha que legal, cara. Que dica boa. Então, eu não vou fazer aquele estudo mirabolante que as pessoas fazem. Eu faço uma entrevista informal com essas pessoas. E aí, quando eu faço essa entrevista informal com as pessoas, eu consigo pegar, por exemplo, eu vejo o Instagram dela, eu vou perguntando, e aí, que você está gostando do conteúdo? O que é que você acha? Qual a sua necessidade? De forma informal. E aí eu crio de 3 a 5 personas. Não mais do que isso num perfil. Se eu criar mais de 5 personas, eu vou estar dando tiro para tudo que é lado. Então, geralmente, eu trabalho com 3 ou 5. No Dicas Digitais, eu fiz isso no primeiro mês do Dicas Digitais. Eu peguei as pessoas que estavam mais atuando, buscando informação, e eu tracei 3 pessoas conversando informalmente. Então, essas pessoas, elas existem. Então, primeira pessoa, o Júnior. O Júnior tem 22 anos, é um estudante de publicidade e marketing. Busca o meu perfil para os estudos dele. Depois nós temos a Malu, que ela tem 29 anos. Ela é uma empreendedora digital, ela vende calçados pela internet. Ela busca o meu perfil para saber como vender. E eu tenho o João, que ele é dono de uma agência e ele busca o meu perfil para ter informações técnicas. Então, todo o conteúdo é feito para o Júnior, para a Malu e para o João. Dessa forma, no meu planejamento de conteúdo, eu salvo as pastinhas de cada um e eu vou brincando com minha audiência. Olha, eu vou forçar mais o Júnior agora, eu vou forçar mais a Malu, eu vou forçar mais o João. E isso me dá uma amplitude gigantesca de crescimento orgânico que a gente consegue fazer muito quando você tem a sua audiência na mão. Então, é importante que você faça esse estudo. E eu não faço esses estudos formais, eu faço um estudo informal, entendeu? Vou fazendo um estudo informal, monto a minha tabelinha, olha, esse aqui. E o detalhe, tá? Cá para nós. Eu ainda tenho hoje a foto do Júnior, da Malu e do João. Eu dei um print na tela e coloquei no meu planejamento. Tá lá. Não aparece para o público, mas eles existem. Então, isso tudo me dá um crescimento muito legal, porque eu sei o que a galera gosta. E depois de eu definir esse perfil, tem alguma sacadinha para eu encontrar esse pessoal, Rafa? Olha, muitas vezes tem pessoas que às vezes não tem, está começando um negócio, eu recomendo que faça um Google Forms, pegue algumas perguntas básicas e faça para a galera para fazer. Mas eu gosto de rodar a persona quando eu começo a fazer o conteúdo. Até porque às vezes você prepara alguma coisa achando que vai acertar aquele público e acerta um público diferente. E aí quando eu estou rodando pelo menos um mês, aí eu faço essa entrevista informal e começo a forçar. Então, se você começar a enxergar que o cara está sempre curtindo, sempre comentando, mandando direct para você, vai lá e conversa com esse cara lá, enfim, conversa com esse cara lá no direct que a gente vai e consegue crescer de uma forma absurda. Que dica do cara, essa provavelmente foi entender para quem eu brigo muito isso. Tiago, como é que eu vendo? Eu falei, cara, peraí, vender é uma consequência. É lá final, vamos voltar tudo aqui antes para começar a entender o
que acontece para que uma venda aconteça, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é quem é que vai receber nosso conteúdo, nossa ligação, nosso contato. É a primeira etapa. E é uma definição, porque assim, você tem às vezes e-books de 22 páginas para definir persona. Porra, puta que pariu, bicho, eu não vou fazer, você não vai fazer, você tá perdendo no meio, olha, né? Gente, aliás, essa dica, lá no feed do Rafa, esses dias atrás, se você baixar um pouquinho, tem lá o desenho da persona certinho, tá? Então, só lá, né, Rafa? Tá no feed mesmo, pode no feed. Tem lá o desenho certinho. Ô, Rafa, isso aqui devia durar 20 horas. Nós vamos fazer aquilo lá que eu falei pra você, hein? Gente, nós vamos fazer, vamos chamar o Rafa pra gente fazer um... A gente tá configurando o OBS lá, a gente vai fazer... Vai sair tudo ao mesmo tempo, aqui no Facebook, vai sair no YouTube, nós temos 250 mil inscritos no canal do YouTube, vai sair tudo aulão fera com o Rafa. Já intimei, eu tô falando na frente de todo mundo aqui que é pra... Não, vai ser massa, vai ser massa. Rafa, no finalzinho aqui, olha, eu vou chamar aqui. TikTok, bichão. TikTok, tá vendo o que é, o que não é? Eu sei que eu vejo muito, é divertido. Eu acho muito isso interessante, Tiagão. Quando a gente fala sobre isso, eu faço também muitos estudos de gerações, né? Que a gente fala de comportamento do consumidor. O grande mercado hoje do Instagram são os millennials. São as pessoas que nasceram entre 1980 e o ano de 2000. Então, é essa galera mais o quê? Há 25 anos, tal, que consome muito conteúdo, de 25 a 40 anos, que consome muito conteúdo aqui no Instagram. E aí nós temos uma outra geração, que é a geração a primeira geração de nativos digitais, de fato, que é a geração Z, dos que nasceram entre o ano de 2000 a 2010. Então, essa geração Z, ela tem um novo formato de consumo de conteúdo. Então, são conteúdos mais rápidos, mais animados, com muito humor. E onde é que ele encontrou esse berço para fazer esse conteúdo? No TikTok. Então, existe hoje uma migração natural de audiência. Então, a audiência mais jovem, tá? Da geração Z, tá muito no TikTok, fazendo humor, brincando. E essa galera, a gente está vendo uma transformação. Como aconteceu no Orkut, no Facebook e hoje é o Instagram. Então, vai passando de geração para geração, uma ferramenta legal. Mas o Instagram, ele começa, principalmente o grupo do Facebook, ele começa a modelar as coisas. Então, ele viu que o TikTok estava dando certo, ele começa a modelar. Ele fez isso com o Snapchat, ele fez isso com outras ferramentas, e ele já está tentando trazer os cenas para o gosto aqui do Instagram. E ele vai dar várias cartadas para fazer com que reter essa audiência por lá. Só que o TikTok está nascendo de braçadas em termos de algoritmo. Então, a entrega está muito maior. Entrega para todo mundo. Entrega para todo mundo. Então, a entrega está muito maior. Então, o que acontece? Existe, sim, uma tendência natural que as pessoas se adaptem e passem também a utilizar o TikTok. Eu fiz meu canal por lá, ainda não consegui produzir muito conteúdo por lá. Mas é sempre notando e enxergando os padrões de consumo. Então, algo que era natural, as pessoas estarem aqui no Instagram, hoje já existe uma nova geração que provavelmente vai estar mais no TikTok do que aqui no Instagram. E tudo isso, seleção natural, Charlie Darwin, você tem que se adaptar. Então, vai lá, galera, se a tua audiência está no TikTok, vai para o TikTok. Se a sua audiência está no Instagram, vai para o Instagram. Mas nunca, nunca, nunca deixe de produzir conteúdo de valor nos seus canais. Porque, com certeza, tem uma coisa também que a gente sempre fala sobre essa questão de documentar o conteúdo, e eu falo muito sobre isso no Império de Conteúdo, é você picotar o seu conteúdo. Por exemplo, uma live como essa da gente, a gente poderia picotar em diversos conteúdos e jogar para TikTok, para Instagram, para YouTube, para vários canais. Então, tenta documentar mais o seu conteúdo e picotar o seu conteúdo em partes e fazer multicanais, espalhar isso para vários canais. Rafa, outra dica, puta que pariu, tá animal mesmo isso aqui, porque você, Thiago, vai dar 4 pessoas na minha live. Desculpa o termo aqui, né? Dane-se, para não falar foda-se, né? Dane-se, porque assim, na verdade, você tá ao mesmo tempo produzindo isso aí, né? Para gerar mais, né? Para gerar mais. Isso é fantástico, né? Eu sei que tem muita gente que fala, mas eu tenho pouca gente. Falei, bichão, gerando conteúdo para gerar mais pessoas, né? Isso. E você tem que ter a constância, sabe, Tiagão? A primeira live vai ter uma pessoa, a segunda vai ter 3, a segunda... Exatamente. Se você não quiser, as pessoas estão muito acostumadas, e aí é uma banalização do marketing digital, Tiagão, que está existindo, a facilidade, ganhe dinheiro fácil, consiga vender, dá o print da tela, tá aqui um bolo de dinheiro, tá aqui o luxo. E não é assim, galera, tem que pagar o preço. Você quer construir uma audiência, paga o preço. Eu passei exatamente, Tiagão, 1 ano, 3 meses e 26 dias para fazer minha primeira venda. E nesse 1 ano, 3 meses e 26 dias, eu entreguei absurdamente aqui no Instagram. Para fazer uma venda. Praticamente cada um.
Ô, Rafa, só Depois, para tirar uma dúvida, não tá com tempo aqui para mim. Será que ele vai passar de 1 hora? caramba, Porque geralmente... Ou você já não? fez alguma live de 1 hora a mais? Já. Ah, então acho que vai passar. É, Ah, porque eu tô com ele medo de terminar isso aqui, eu tenho umas... clica no nome ao vivo, clica no Aqui, ponto, ó. clica no nome ao vivo. Pode clicar no nome que tem lá ao vivo em cima, porque Tem ele vai dizer, tempo, tem tempo? 59:30. Tá, Pronto. é. Então Vai terminar? se não avisou, ele vai Ah. passar, tranquilo. Ah, tá. Então, beleza, cara. Ó, qualquer coisa, gente, volta que eu termino com 5 minutos do Rafa, tá? Mas 5 minutos, se cair, eu vou voltar com ele, beleza? Combinado? Se cair, mas vamos... Porque eu tenho mais 5 minutinhos aqui. Ó, tá animal. Tá, é muito boa sacadas, cara. Outra coisa, do TikTok, isso eu não tô... Pelo que a gente tá vendo, eu não tô enxergando... vamos ver, peraí. Falta 3, 2, 1... Passou. Passou. Tá parecendo um bug do milênio, Rafa. 1999 para 2000. Vai virar 2000, vai virar 2000. Ó, o TikTok, o pessoal tá... eu não tô vendo o pessoal usando para negócio, né? Tem alguns formatos de você usar para negócio. O formato que eu encontrei de usar para negócio é dar dicas rápidas de até 1 minuto. Você consegue subir lá dicas rápidas de até 1 minuto. Então, como a entrega está muito grande, então a gente, por exemplo, você, a gente poderia fazer dicas rápidas e jogar por lá. Se o conteúdo viraliza, a gente tem um grande crescimento orgânico no TikTok. Então, isso eu estou preparando já o terreno para começar a entregar conteúdo exclusivo para lá de 1 minuto. E tem sim a possibilidade de você entregar, inclusive eles já estão desenvolvendo um ads por lá também forte. Então, logo vai ter muita gente também fazendo anúncios direto para o TikTok. A não ser que tio Mark Zuckerberg ele consiga reverter e coloque os cenas aqui para rodar, para ganhar muita audiência. Aí ele igual ele fez com o Snapchat. O Snapchat, matou ali. Ele matou. Se ele conseguir acertar na veia, ele derruba o TikTok, porque ele já tem uma base de usuário muito grande e uma estrutura muito forte de anúncios. Então, a grande monetização hoje do Facebook é o banco de dados de gente, né? Então, a gente não entende isso. A gente acha que está aqui de graça, mas não existe anúncio de graça. Não existe. Então, os caras estão aqui mapeando seus cookies, os seus históricos, o que você gosta, para jogar um anúncio certeiro para você. O pessoal fala, o petróleo, não, o petróleo não, que o petróleo não está valendo nada. Quem tem bolsa, quem mexe um pouquinho com bolsa sabe que não está valendo nada. É o diamante, né? É o ouro, é o dólar, né? Agora que está tudo lá no topo, o ouro, o dólar do negócio, a informação. Rafa, cara, animal, né, bicho? Animal. Eu vou parar aqui porque tem que ficar um pouquinho mais de gosto aqui. O João Ernesto aqui tá fritando, que é responsável da minha... meu parceiro do marketing digital, responsável por toda a parte aqui. Olha, gente, como bateu aqui, 700 e poucas pessoas, eu vou deixar salvo, então, o pessoal pediu, eu não ia deixar, mas eu vou deixar salvo, então, nas 24 horas nos stories, tá? E lembrando que a gente, provavelmente, semana que vem, eu vou colocar, então, lá no Telegram nosso, Comunidade Orgulho de Ser Vendedor, lá só tem conteúdo exclusivo, então, essa live... E vou fazer um resumo todo em PDF, minha equipe vai fazer. Vamos fazer um show de bola aqui agora. Vamos fazer uma técnica de engajamento aqui agora, né? Vamos Bora, fazer na hora. Foto. Vamos fazer uma pose para foto para a galera printar aqui e marcar a gente também lá se gostou. Peraí que eu vou tirar rapidinho os comentários aqui. Peraí. Aí, postagem agora, vamos lá. Vamos lá. Show! Aí comenta, vê que gostou lá. Galera, fiquei agradecer. O pessoal, só botar aqui, eu tenho um desafio, eu seguro um pouco, eu sou muito impulsivo e às vezes escapa um palavrão ou outro, eu peço desculpas a esse pessoal aqui, mas é pedagógico o meu palavrão, é sempre para chamar a atenção. Aí o pessoal pegar na dor. Né? Então eu tenho um parceiro aqui que falou, Thiago, segura o palavrão que eu tô mandando para cristão. Gente... Como se isso fosse... Eu tenho um monte de ateu amigo meu que ajuda uma cidade inteira sozinho, bicho. Sem acreditar. Eu sou cristão, mas tem gente que não é, que ajuda uma cidade inteira. Tem um monte de vagabundo dentro de igreja. Então, bichão, fica tranquilo. Os maiores bandidos usam terno. Então, fica tranquilo. Eu uso camiseta preta, tá aqui o Rafa calça jeans, né? Gravata, terno bom. O maior bandido do país usa terno. Então, não tem isso. Não se prende a isso não, cara. Né? Um puta de um cristão que é o Marçal, acompanha ele lá, você vai ver, né? Que é um puta do cara, o Pablo que teve com a gente. Então, liga não, show. Fica tranquilo. Pega o que é bom, o que é ruim, joga fora, né, Rafa? Pega o que é bom, show de bola, tá bom? Assim, cara, que eu posso falar pra você, bichão, essa quantidade de conteúdo que você pegou, e vamos fazer o aulão lá, e, cara, vamos gratidão. Fazer. Não só pro meu público aqui,
mas por tudo que você faz com a gente pega muita coisa sua, discute, testa pra cá. Gratidão, cara. Tá? Show de bola, cara. Os vendedores do Brasil agradecem a você, não sou eu não. Eu que agradeço aí todo o convite, tá? E deixar realmente esse recado para vocês, assim, que não existe atalhos para o sucesso. Se você quer construir, quer gerar resultado, entregue. Né? Quem são essas pessoas que você vai ajudar? Então faz isso, entrega conteúdo de valor, com certeza você vai gerar resultados e vamos embora. Segue lá o Dicas Digitais, tem muito conteúdo, segue o Tiagão aí também, tem muito conteúdo. Vamos ajudar as pessoas, multiplicar o conhecimento, ressignificar os nossos negócios e encontrar oportunidades agora para depois. Vamos embora, né? Animal. Espero em breve estar com você no evento presencial. Vamos sim, vamos sim. Já estava com vários planos já. Ano passado eu palestrei no Trax, você estava no Trax também. Isso. Show. A gente acabou não se encontrando lá, né? Não se encontramos, mas no próximo a gente vai trocar uma ideia. Mas pelo menos um show. E eu vou fazer, a gente estava com os programados, engatilhados para acontecer eventos nossos, a gente nunca tinha feito, ia começar a fazer. E sem dúvida nenhuma, a hora que voltar aqui, você vai ser um dos meus convidados principais, não tenha dúvida. E nós vamos trazer você para cá. E quero colocar à disposição também para qualquer coisa que precisar, Rafa. Seja do seu canal, presencial, online, o que precisar, contar comigo aqui, tá bom? Tamo junto. Digo mesmo aí, Tiagão. Vamos fortalecer a parceria. Tamo junto. Forte abraço. Gente, um beijo para vocês. Lembrando, lá no Telegram, nossa comunidade Augusto Thiago, como é que eu vou lá? Ou vai direto no Telegram, ou vai no nosso lá, no Linktree, tem lá em cima. Combinado? Lá em cima, então, já vai estar selecionado o Comunidade Augusto Vendedor. Clicou, cai direto o conteúdo completo, exclusivo. Todos os dias tem 2, 3 conteúdos de graça lá no Telegram. Não perde não, tá? Gente, grande abraço para vocês. Obrigado por trocar um pouco o almoço. Que isso, cara. Eu agradeço vocês de verdade, do fundo do coração, tá bom? Beijão para vocês, para a família de vocês. Amanhã tem. E quinta-feira lembrando, eu e o Ricardo, dono da Ricardo Eletro, fundador da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, vamos falar sobre venda. Esse cara é uma máquina de vendas, tá bom? Quinta-feira, 11h30 da manhã, aqui no meu Telegram, eu e Ricardo Nunes da Ricardo Eletro. Valeu, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.